Eu sou a professora Reia Rios, professora da disciplina Metodologia da Pesquisa, nesse curso de especialização em redes. A disciplina Metodologia da Pesquisa, né, é uma disciplina muito importante e ela está presente em todos os cursos de graduação e de pós-graduação, tanto a nível de especialização, como de mestrado e doutorado. Então, essa disciplina, ela é importante porque vocês vão aqui aprender o que é o conhecimento, como se constrói o conhecimento, o que é pesquisa, como se faz a pesquisa e como se faz os trabalhos produzidos a partir da pesquisa científica. Então, na primeira unidade do curso, se chama a problemática do conhecimento. Nessa unidade, a gente vai conhecer um pouco sobre a construção do conhecimento, os elementos importantes na construção desse conhecimento. Quais são os tipos, quais são os graus de conhecimento? Conhecimento empírico, conhecimento científico, filosófico. Então, a gente vai conhecer também as fontes e as espécies de conhecimento. O mais importante nessa unidade é que vocês consigam compreender o processo de construção do conhecimento. Porque o conhecimento a gente sabe que não é uma coisa dada, é uma coisa construída. Então, o conhecimento é construção. Isso não pode ser esquecido. Ninguém repassa conhecimento. Você mesmo que vai construir o seu próprio conhecimento. Na segunda unidade, a gente vai passar para a produção de trabalhos acadêmicos. Né? Aqui a gente vai conhecer os tipos de trabalho científico, né? O conceito desses trabalhos, os níveis e os tipos de trabalho científico. Então, aqui vocês vão conhecer artigo, como é que se faz um artigo, como é que faz a monografia, que é uma coisa mais importante que vocês vão fazer ao final do curso. Então, aqui nós vamos conhecer também as normas básicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, para a construção de trabalho científico. Vamos conhecer um pouco sobre citações, tipo de letra, a questão da estrutura básica de um trabalho científico. Na terceira unidade, que se chama o processo da pesquisa, indicações e práticas de investigação científica, aqui nós vamos começar a ver o processo da pesquisa. O que é pesquisa? Por que a gente faz pesquisa? O que é necessário para a construção da pesquisa? E depois vamos ver como classificar as pesquisas. Quais são os tipos de pesquisa? De pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa de estudo de caso. Então, a gente vai conhecer os diversos tipos de pesquisa. E na última unidade, que é a quarta, nós vamos conhecer, vamos refletir sobre a introdução dos elementos que envolvem a construção da pesquisa. Aqui nós vamos conhecer a metodologia da pesquisa. Como é que se faz uma pesquisa? O que é necessário? Qual é o método? Quais são os métodos existentes? E quais são as técnicas para você produzir um trabalho, para você produzir uma pesquisa, né? E produzir depois o trabalho científico. Aí aqui o mais importante nessa unidade é que a gente vai conhecer as diretrizes para a elaboração do projeto de pesquisa. Porque ao final desse curso, né, o que é o mais importante é que vocês saiam daqui com o pré-projeto de pesquisa, pelo menos o pré-projeto. Há uma intenção de pesquisa. Então, é importante, para se fazer uma pesquisa, é importante se elaborar um projeto. Então, aqui nós vamos saber por que é importante elaborar um projeto de pesquisa. Então, a gente vai começa pensando assim, o que é pesquisa? Né? Se a gente for ler o texto que está para vocês, como encaminhar uma pesquisa, do Antônio Carlos Gil, ele vai falar que a pesquisa é um procedimento racional, sistemático, que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, o que fica claro nisso aí? Se a pesquisa é um procedimento racional, ele passa pela razão, pelo pensamento. Ele é sistemático porque ele segue sistemas, ele segue métodos, ele segue técnicas. Né? Então, a pesquisa precisa para você, não é uma coisa que você faz de qualquer jeito. A pesquisa científica exige métodos, exige técnicas da metodologia científica. Então, vocês vão elaborar para elaborar um projeto de pesquisa, vocês têm que responder, o projeto é um documento, onde você vai, como um trabalho científico também, ele tem capa, tem folha de rosto, tem tudo, e vocês vão elaborar o projeto respondendo as questões, o que fazer, por que fazer, para que fazer, com base em que fazer,
como e com que fazer, onde fazer, quando fazer. Todas essas questões, elas devem estar respondidas no projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa, ele tem uma estrutura básica, né? A estrutura básica, primeiro, você tem que ter uma capa, como qualquer trabalho científico, a folha de rosto, o sumário com a lista dos elementos do projeto de pesquisa, indicando os elementos. E o primeiro elemento do projeto seria a temática. A temática se refere ao assunto da pesquisa, o geral. O que é que, por exemplo, você vai pesquisar sobre, vamos dizer, violência. Violência é a temática. Aí depois tem o tema. Você tem que delimitar esse tema, porque se você sabe que você for pesquisar sobre violência, existem diversos aspectos, né, diversos focos dessa temática. Então você tem que escolher, você tem que delimitar o tema. E essa delimitação do tema você pode delimitar em termos de espaço, de tempo, né, de onde você vai fazer a pesquisa. Então, a delimitação do tema é uma das etapas mais difíceis do projeto. Por quê? Porque aqui você tem que dizer qual é o foco do seu estudo, o que realmente você vai focalizar no seu estudo. Então, vamos dizer que você escolheu o tema violência, você vai dizer, o tema poderia ser a violência urbana, já é a violência urbana em Teresina, né, de 2010 a 2015. Então, você já delimitou em tempo de lugar, que é em Teresina, só vamos dizer, a violência infanto-juvenil, o lugar de urbano você pode delimitar para infanto-juvenil, só interessa a violência na questão da infância e da juventude. Então, depois de delimitar o tema, o outro elemento é o problema de pesquisa. Aí você vai pegar esse tema e problematizá-lo. Você vai criar uma pergunta, pegando o que Antônio Carlos Gil fala, que a pesquisa é uma pergunta, é uma busca de resposta para questões que você levanta. Então, aqui você vai levantar uma questão central, né? O que é que você quer saber, quais são as principais consequências da violência infanto-juvenil em Teresina a partir do ano tal. Isso aí você vai fazer essa questão central. Depois você vai fazer as questões norteadoras, que são, como dizer, umas subquestões. Você respondendo essas questões norteadoras, você chega à resposta para a questão geral. Seria como o que é violência, quais são os principais aspectos da violência, e outras perguntas que você respondendo elas, vamos dizer, umas 5 questões, mais ou menos, questões norteadoras, você responde a questão central. Essa é muito importante. E logo depois, a gente, na área humana social, a gente pode abolir a hipótese, não que ela não exista, ela está presente de forma implícita no seu tema, no seu objetivo, no seu problema. E aí você passa depois do problema, você passa para justificativa. Aqui é onde você vai colocar, com suas próprias palavras, depois de você ter lido um pouco sobre o tema que você escolheu, você vai escrever um texto de, no mínimo, uma lauda, onde você vai dizer por que você escolheu esse tema. Que importância tem esse tema? Né? Que relevância teórica ou prática tem esse tema para a sociedade? Quem vai se interessar por esse tema além de você? Então, aqui é o que eu digo, vender o peixe. Você vai ter que convencer a pessoa que vai ler o seu projeto, que vai avaliar o seu projeto, que o seu projeto é viável, que o seu projeto é interessante, que vale a pena se pesquisar sobre aquele tema que você colocou. Depois, a parte mais longa desse projeto é a fundamentação teórica, porque aqui já é a pesquisa bibliográfica inicial. A pesquisa bibliográfica ela está presente em toda pesquisa. Não existe pesquisa sem ter uma pesquisa bibliográfica para o apoio. Você não pode analisar os dados empíricos sem ter um apoio teórico, umas concepções de alguns autores ou uma teoria de base que vão dar base à sua avaliação dos seus dados empíricos. Então, a pesquisa, você pode fazer uma pesquisa só bibliográfica? Pode sim. A pesquisa bibliográfica, você vai depender também do seu problema. O seu problema de pesquisa vai determinar qual é o tipo de pesquisa mais adequado para a solução do problema, certo? Então, vocês vão elaborar na fundamentação teórica um texto
onde vocês vão pegando alguns autores que vocês já leram, citando, fazendo as citações dentro das normas de citação, e vocês vão colocando que esse texto, essas concepções desses autores, é que vão embasar todo a análise e a interpretação dos dados da pesquisa que vocês vão desenvolver. Aí, logo depois, os objetivos. Os objetivos, ele está bem ligado ao problema. Ele só muda por quê? Porque no problema você coloca em forma de pergunta, de questão. Nos objetivos, você vai falar em forma de ação. Então, você não vai perguntar, você vai agir. Vou verificar tal coisa, vou analisar, vou identificar, vou compreender. Não? Então, você tem que colocar o verbo no infinitivo. A questão central, ela pode se transformar no seu objetivo geral. Só você colocando, ao invés de fazer a pergunta, você faz você diz a ação, analisar as consequências da violência infanto-juvenil em Teresina no período tal a tal. Então, isso aí já se transformou a questão central em objetivo geral. E depois, os objetivos, as questões norteadoras, você transforma em objetivos específicos, também colocando o verbo na ação, verificar, identificar, compreender, conhecer, analisar. Então, todos são os verbos mais utilizados na construção dos objetivos da pesquisa. Então, os objetivos, eles são muito importantes, né? Tal como o problema, né? A gente parece repetitivo, mas repete sim para poder ficar mais compreensível o seu projeto. Então, quanto mais você torna o seu trabalho compreensível, mais assim, de forma mais didática, constrói o seu trabalho, melhor vai ser para você e para quem vai avaliar o seu projeto. Então, os objetivos é que vão encaminhar, como problema, é que vão encaminhar a sua metodologia. Então, a metodologia da pesquisa. Aqui, você vai dizer nesse elemento, a resposta do como fazer. Você vai escolher qual é o método, se você vai usar método dedutivo, que é aquele que passa da teoria à empiria, que vai do geral ao particular, e o método indutivo, que faz o contrário, que parte do particular para o geral. Você pode dizer se sua pesquisa é quantitativa ou qualitativa, ou se ela é quanti-qualitativa, porque a gente sabe que os métodos qualitativo e quantitativo, eles não se opõem, pelo contrário, eles se complementam. Então, hoje é muito comum usar o método da pesquisa quanti-qualitativa, né? E aí você vai detalhar tudo, quanto mais você detalhar na sua metodologia, melhor vai ser. Mais claro, mas vai ser para você. Porque esse projeto vai ser feito para você fazer o seu trabalho final de curso. Porque antes de fazer o trabalho final, você tem que elaborar um projeto. Esse projeto não se faz pesquisa sem projetar. Por quê? Porque você tem que pensar, você tem que ver o que realmente você vai fazer, você vai programar tudo o que você pensa. Claro que existe dentro da realidade que nós vivemos, não é uma realidade parada, é uma realidade que está em constante movimento. E você não pode pensar que esse projeto você vai ter que fazer do jeito que está aqui no papel. Não, você sabe que a realidade, no momento que você vai, tem algumas alterações. Mas o importante é que você tenha programado o seu projeto, porque senão, se a gente programar, pode correr, como ele disse, pode correr o risco de não dar certo. Imagina se não programar. Então, o projeto é algo que você está projetando. Assim, você vai fazer uma casa, você não vai começar já mandando os pedreiros começar a fazer a casa. Primeiro, você tem que mandar fazer o projeto da casa, que vai ser seguido esse projeto. Claro que algumas mudanças podem ocorrer durante o processo da pesquisa. Então, você pode mudar algumas coisas no seu projeto. Depois você vai fazer o cronograma, que é mais ou menos a precisão das ações que vai ser desenvolvida ao longo do processo da pesquisa. Você vai colocar mais ou menos tal dia a tal dia. Então, temos modelos, né? Na plataforma nós temos modelos de cronograma, onde vocês vão definir o tempo de execução de cada etapa da pesquisa. E por último, no projeto vocês vão colocar as referências. O nome não é bibliografia em trabalhos científicos acadêmicos. É referências porque você vai citar apenas os livros, as obras que você se referiu a ela.
E em livros, normalmente, é bibliografia, porque é o conjunto de obras referente ao tema. A diferença de referências para bibliografia. A referência, vocês não precisam fazer separado referências da internet, é só referências. E as referências, vocês sabem que é colocado em ordem alfabética pelo último sobrenome do autor. E o texto da referência, vocês vão ver, ela muda um pouco, porque todo texto de um trabalho científico, vocês têm que colocar as margens 3 centímetros, 2 centímetros, 3. Então, vocês vão ver tudo isso. E no texto das referências, o texto não é justificado, ele fica à esquerda, o espaçamento é simples entre as linhas da mesma referência e o espaçamento duplo entre uma referência e outra. Então, o projeto de pesquisa, ela é muito importante. Você terminando aí o projeto de pesquisa, você tem meio caminho andado para o seu trabalho final de curso. Então, aqui, nessa disciplina, vai ser exigido de vocês apenas uma intenção de pesquisa. Esse projeto ele não vai ser corrigido, ele não vai ser avaliado como um projeto definitivo, mas sim como uma intenção de pesquisa. O importante é que vocês aprendam a fazer um projeto de pesquisa. Vocês podem mudar os temas depois, para o trabalho final, não vai ser preciso fazer o mesmo tema. Então, gente, essa era o que eu queria colocar para vocês, né, da importância dessa disciplina, embora ela pareça não ser importante, seja fora do que vocês vão estudar no curso, ela é essencial. Não dá para vocês fazerem as disciplinas que vão ser exigido trabalho científico, vai ser exigido resumo, vai ser exigido uma resenha, vai ser exigido um artigo, tudo isso vai estar presente nessa disciplina. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês e lembrá-los que não se esqueçam, né, de visitar os fóruns onde tem as atividades. Essas atividades são importantes para a atividade final, que eu já mencionei, que vocês vão construir, que é o pré-projeto de pesquisa, a intenção de pesquisa. E quero também dizer para vocês que a gente vai se encontrar em outras disciplinas durante esse curso e que mais adiante estaremos juntos novamente.